Talvez uma das maiores pressões silenciosas da vida moderna não seja fracassar, mas sentir que só existir já não basta. Porque em algum ponto o ser humano deixou de ser o suficiente. Agora você precisa ser interessante, produtivo, talentoso, excepcional em alguma coisa. E se você não é, parece que você está ficando para trás. Mob Psycho começa exatamente nesse lugar desconfortável que a gente vai tratar nesse vídeo. Porque o mob ele nasce com um poder absurdo, ele é muito mais forte do que todos ao redor dele. E apesar disso, ele acaba vivendo como alguém que sente que não tem nada a oferecer além daquele poder. E isso já diz muito mais sobre nós do que sobre ele. Porque a gente vive numa cultura hoje que transforma o talento na sua identidade. Aquilo que você faz bem vira aquilo que você é, e aquilo que você não faz vira um defeito, vira culpa. Então, se você tem um dom e não explora isso até o limite, parece ingratidão, por mais que você não goste daquilo. Então, se você não monetiza algo que você gosta, por exemplo, as pessoas te julgam como burro. Se você não se destaca, parece ser invisível. E o mob sente isso sem saber nomear necessariamente, ele percebe isso instintivamente, que usar o poder como identidade não o torna mais humano, apenas mais funcional. Talvez esse seja o primeiro incômodo real do anime, que quando tudo vira utilidade, o humano acaba virando uma espécie de acessório e não aquilo que ele é. Então o mob não vai rejeitar o poder porque ele é perigoso, ele rejeita porque ele não quer ser reduzido àquele poder. Isso é profundamente existencial na realidade. Sartre dizia que o maior risco da vida é permitir que algo, um papel, uma função, uma habilidade, defina totalmente quem você é. Porque quando isso acontece, você deixa de existir como sujeito e acaba passando a existir como uma função. Então o mob intui isso de forma quase inconsciente, ele não quer ser o garoto mais poderoso, ele só quer ser alguém comum, capaz de gostar, errar, tentar, falhar. Isso curiosamente exige muito mais coragem dele. Mas fugir do poder não significa estar resolvido necessariamente, porque o mob acaba reprimindo emoções, evitando conflitos, engolindo sentimentos, e tudo isso por medo, não maturidade. Medo de machucar, de perder o controle, medo de ser visto de verdade. Então aqui o anime toca num ponto muito delicado, é que a repressão emocional muitas vezes se disfarça de gentileza. Então quantas pessoas não explodem porque elas são boas demais o tempo todo? Quantas pessoas não se anulam só para não incomodar as pessoas ao seu redor? O famoso 100% do mob não é força, é um acúmulo de situações mal resolvidas consigo. E isso dialoga diretamente com a vida real, porque emoções ignoradas elas não desaparecem por si, elas só esperam, se não resolvidas. E é nesse cenário que surge o Reigen, o mestre do mob. O Reigen, ele não sabe exatamente quem ele é, então ele se perde, acaba exagerando em alguns pontos, mente, às vezes até acredita nas próprias mentiras. E ele não tem poder real no início, né? Ele tenta compensar isso com discurso, carisma, improviso. E é justamente isso que torna esse personagem muito interessante também. O Reigen não é um exemplo de iluminação, ele é um exemplo de contradição humana. O anime retrata isso muito bem. E talvez seja aí que mora o valor dele na realidade. O Reigen, ele representa algo muito comum, a tentativa de se sustentar num mundo que exige resultados, mesmo quando você não tem nada muito sólido assim para oferecer. Ele acaba errando feio, mas diferente de outros personagens, ele não se coloca acima dos outros por isso. Quando confrontado, ele acaba caindo. Quando exposto, ele se quebra como qualquer ser humano real. E isso é muito importante porque o anime não romantiza o ego, ele expõe o custo desse ego exacerbado. O Reigen não é valioso por ser um cara muito confiante, ele é valioso porque quando tudo cai, ele ainda consegue reconhecer os próprios limites. E talvez humildade seja exatamente sobre isso. Não a ausência de falhas, mas a capacidade de não se justificar eternamente por algo que você errou. Enquanto isso, o mob escolhe um caminho quase invisível. No meio dessa trama toda, ele entra no clube de musculação, no anime, né? E isso parece uma coisa muito simples, até você perceber o que significa pra ele. O mob cresce onde não tem vantagem, onde ninguém admira ele, onde o esforço não gera aquele status de ter um poder exacerbado além dos demais. Então isso vai na contramão de tudo que a gente é ensinado. A lógica moderna diz que você deve investir só naquilo que você é bom, então o mob acaba fazendo o oposto disso. Ele investe naquilo que humaniza ele de fato. Esse gesto é profundamente filosófico, por mais que pareça uma coisa pequena. Os estoicos, eles defendiam que caráter se constrói na resistência, não no talento necessariamente. Talvez crescer não seja potencializar dons,
mas desenvolver dignidade onde você é comum. Então, a gente chega ao ponto mais sutil do anime. O verdadeiro 100% do mob não é quando ele destrói tudo, quando ele perde o controle. É quando ele não precisa mais provar nada. Ele não precisa ser incrível, ele não precisa se esconder, ele não precisa se diminuir. Ele não nega o poder, mas também não vive por ele em função daquilo. Isso é muito raro, porque num mundo que cobra performance constante, o mob escolhe integração. Ele não vira um ideal, ele continua humano. Talvez esse seja o convite silencioso do Mob Psycho. E se o valor humano não estivesse no talento, necessariamente, e não estivesse no desempenho, não estivesse nem no potencial, e se estivesse na capacidade de a gente permanecer simples, num mundo que te empurra para ser extraordinário o tempo todo? Não como desistência, mas como uma escolha. Por isso, eu diria que esse anime não oferece respostas, acaba oferecendo reflexões, ele oferece uma espécie de espelho. E talvez o desconforto que ele causa não venha dos poderes, mas da pergunta que fica coando depois na nossa cabeça. Quem seria você se não precisasse ser absurdamente talentoso para valer alguma coisa?